A fila se estendia até a calçada da agência da Eletropaulo, sob o sol firme do meio-dia paulistano. Era uma daquelas tardes abafadas de dezembro em que até o vento parecia cansado. Lá dentro, entre dezenas de rostos suados e inquietos, Mirella apertava os olhos diante da tela do caixa eletrônico, os dedos trêmulos tentando digitar os números certos. Débito recusado. Senhora, repetiu a atendente com uma expressão impessoal. Quase entediada, Mirella engoliu em seco. Tinha tentado o cartão do banco, depois o do mercado. Os dois recusados. Atrás dela, o burburinho crescia com a impaciência dos outros clientes. Vai pagar ou não, moça? Disparou uma mulher de cabelos tingidos de vermelho. Tem gente com conta vencida aqui também. Mirella sentiu o rosto queimar. Estava com o uniforme simples da casa onde trabalhava. Calça jeans limpa, camisa branca passada à mão. Nada luxuoso, mas impecável. Ainda assim, bastava estar ali, com o crachá pendurado e o rosto visivelmente aflito, para que os olhares se voltassem com julgamento. Me desculpa. Se eu só preciso ligar para minha filha, murmurou, recuando um passo, seu coração acelerado. Do lado de fora, um homem observava tudo sem ser notado. Alto, pele clara queimada de sol, blazer leve sobre a camisa social dobrada até os cotovelos, Henrique saía de uma reunião no centro quando decidiu resolver sua própria conta de luz. Ele viu Mirella ser destratada. Reconheceu o rosto dela quase de imediato. Era sua funcionária, a mulher que deixava sua casa impecável todos os dias, sempre com um sorriso discreto e um bom dia, Sr. Henrique. Mas naquele instante, ela estava encolhida, constrangida, quase sem voz, e ele, por algum motivo que não soube explicar, ficou paralisado. O segurança chamou o próximo da fila, e Mirella saiu com passos apressados. Passou por Henrique sem vê-lo. Ele quis chamá-la, mas não conseguiu. Só ficou ali, imóvel, sentindo um desconforto novo se instalar em seu peito. Na calçada, Mirella encostou-se a um poste, discou no celular antigo e esperou. Oi, filha. Sim, mamãe já está voltando. Então, ainda não religaram a luz. Mas a gente vai dar um jeito, tá? Só mais um pouquinho. Henrique ouviu de longe. O tom de voz baixo, mas doce. Cheio de esforço. Cheio de dignidade. Ele não conseguia parar de olhar. A calçada fervia, os carros buzinavam, mas tudo pareceu congelar por um instante. Pela primeira vez, Henrique se deu conta de que nunca havia perguntado nada sobre Mirella além do serviço. Não sabia onde ela morava, quantos filhos tinha, se pegava ônibus ou metrô. Nunca se importou, e agora, algo dentro dele começava a mudar. Você já se perguntou quantas histórias passam despercebidas ao seu redor todos os dias? Quantas pessoas cruzam nosso caminho, com lutas silenciosas, enquanto seguimos indiferentes em nossa rotina? Se essa reflexão também tocou você, inscreva-se agora no canal Aqui. Cada história revela o que há de mais forte no ser humano. A coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece desabar. Henrique desceu os degraus da agência em silêncio. O céu começava a ameaçar chuva, e ele nem notava. Os passos de Mirella já sumiam no final do quarteirão, mas a imagem dela naquele momento de humilhação não sairia tão cedo da mente dele. Ele não sabia ainda. Mas aquele seria o início de algo que transformaria sua vida. Não por caridade, não por culpa, mas por algo mais profundo, mais verdadeiro. E sem saber por quê, Henrique seguiu caminhando na mesma direção que Mirella havia ido. O relógio digital da cozinha marcava 6h04, quando Mirella girou a chave da porta dos fundos. O cheiro de café fresco começava a se espalhar pela casa ampla e silenciosa, no coração do Jardim Paulista. Era uma residência moderna, de paredes claras e móveis minimalistas, mas com um vazio no ar difícil de ignorar. Mirella ajeitou o pano sobre o ombro, prendeu o cabelo com o elástico que tirara do pulso e começou a limpar a bancada de mármore, como fazia todas as manhãs, sem fazer barulho. Tinha orgulho da forma como deixava aquela casa, limpa, organizada, acolhedora, embora nunca tivesse sido convidada a sentar à mesa da sala. Do outro lado da cidade, Henrique ainda se espreguiçava em sua cama king size, os lençóis de algodão egípcio embolados sob os pés. Aos 42 anos, era dono de uma das maiores redes de cafeterias de São Paulo. A Santo Grão Real, famosa pelo café premium, os ambientes instagramáveis e a clientela fiel da classe alta.
Henrique era discreto. Evitava redes sociais. Dava entrevistas pontuais e tinha uma rotina regrada entre reuniões, academia e jantares de negócios. Não era arrogante, mas era distante. Filho caçula de professores públicos, Henrique conhecera a dificuldade de perto nos primeiros anos. Quando o pai morreu em um acidente de ônibus, a mãe fez de tudo para manter os 2 filhos estudando. O irmão mais velho, Gustavo, seguiu no direito. Henrique, mais inquieto, apostou no empreendedorismo. Começou vendendo pão de queijo gourmet em eventos corporativos e, com o tempo, virou referência no mercado de cafés especiais. Mas o sucesso trouxe isolamento. Nos últimos 3 anos após o divórcio sem filhos, Henrique passou a viver praticamente sozinho. A única presença constante era Mirella, e mesmo assim só nos bastidores. Mirella, por sua vez, vinha de uma realidade completamente diferente. Nascida e criada em Itaim Paulista, era filha de uma costureira e de um pedreiro que morreu quando ela ainda era adolescente. Deixou os estudos para trabalhar. Começou como auxiliar de limpeza em um hospital público e, depois de uma série de empregos temporários, conseguiu a vaga na casa de Henrique por indicação de uma conhecida. Nos 5 anos ali nunca faltou um dia. Era pontual, discreta e eficiente, mas também era invisível. Seu maior motivo de orgulho era a filha, Letícia, de 12 anos, que sonhava ser escritora. Letícia escrevia poemas nas margens dos cadernos e lia tudo o que caía nas mãos. Mirella fazia malabarismos para comprar livros usados e manter a filha sonhando. Naquela manhã, enquanto secava os copos de cristal e deixava o fogão brilhando, Mirella pensava na conta de luz vencida, no corte feito 2 dias antes e no banho gelado que Letícia tomara antes de ir para a escola. Pensava no constrangimento da agência, no olhar da atendente, nas palavras ríspidas da mulher na fila. Sentia um nó no estômago, de vergonha, de frustração, de cansaço, mas seguia em pé. Henrique desceu para o café às 7h20, como de costume. Estava de camisa social clara, sem gravata, e os cabelos penteados com pressa. Bom dia, dona Mirella. Bom dia, seu Henrique. Café fresquinho. Ele assentiu com um leve sorriso e se serviu em silêncio. Não era homem de muita conversa. Abriu o jornal no tablet e começou a ler as manchetes do dia. Mirella evitou o contato visual. Não queria que ele percebesse o cansaço em seus olhos, nem que soubesse que havia dormido sem energia em casa, com a janela entreaberta para aliviar o calor. Mas naquele instante, Henrique ergueu os olhos por um breve momento e a encarou. Que algo no rosto dela, talvez a expressão abatida, talvez a tentativa de parecer firme, o fez lembrar da cena do dia anterior na Eletropaulo. Era ela, a mulher da fila. Seu estômago revirou. O café parecia amargo de repente, e pela primeira vez ele quis saber mais. O fim da tarde tingia o céu de laranja quando Mirella desceu do ônibus na rua Afonso de Sampaio e Souza, zona leste de São Paulo. Seus pés doíam, os ombros pesavam. A pequena subida até sua casa exigia o último esforço do dia. A rua era simples, com casas geminadas, algumas com grades enferrujadas, outras recém-pintadas por moradores esperançosos. Ao chegar em casa, Mirella destrancou o portão com cuidado. As paredes internas da sala estavam escuras, e o único resquício de luz vinha de uma lanterna improvisada presa ao encosto do sofá. Letícia lia um livro de capa gasta, deitada de lado, com uma coberta fina nas pernas. "Oi, mãe", disse, sorrindo. "Ainda não religaram." "Eu sei, filha", respondeu Mirella, fechando os olhos por um segundo. "Manhã a gente tenta de novo." Ela não contou que já tinha tentado. Que pedira a religação mesmo sem conseguir pagar a conta. Que implorara na agência. Que ouvira o atendente dizer com voz seca: "Sem pagamento, sem energia." No dia seguinte, mais cedo do que o costume, Mirella saiu com a bolsa apertada contra o peito e uma pasta em mãos. Lá dentro, o carnê da Enel, 2 contas atrasadas e uma esperança frágil. Chegou à agência no Brás antes das 8 e entrou com os primeiros da fila. Esperou em silêncio, os olhos fixos na tela do painel eletrônico. Quando foi chamada, entregou os papéis à atendente com voz baixa. "A senhora quer parcelar ou pagar à vista?" perguntou a mulher do outro lado do vidro, sem levantar os olhos. "Tô com o cartão." "Só um minutinho", respondeu Mirella, já sentindo o suor escorrer pelas costas. Inseriu o cartão. "Senha." A máquina piscou.
Recusado. Pode tentar de novo? A funcionária fez que sim, impaciente. Segunda tentativa. Nada. Mirela tentou outro cartão. Era o do mercado com o limite estourado. Senhora, não vai passar. A senhora vai liberar o caixa? Eu Só mais um minuto, por favor. Atrás dela, um homem bufou alto. Alguém murmurou algo sobre gente que não se organiza. Mirela mordeu os lábios. O chão parecia inclinar-se, e tudo à sua volta pesava. Desculpa, sussurrou, recolhendo os papéis. Me desculpa mesmo. Saiu quase tropeçando, os olhos marejados, a cabeça baixa. Na calçada tentou respirar fundo, mas o ar parecia preso dentro do peito. Foi aí que Henrique a viu. Ele estava em frente a um café, no quarteirão ao lado, após uma reunião frustrante com um fornecedor. Quando avistou Mirela, se assustou. Era a segunda vez que a via em uma situação de fragilidade. Ela passou por ele sem perceber, o rosto manchado de vergonha, segurando a pasta como se fosse escudo. Henrique se virou, acompanhando com os olhos. Sentiu um incômodo crescer por dentro, um tipo de inquietação que não combinava com sua rotina objetiva e controlada. De onde vinha aquele nó na garganta? Voltou para casa mais cedo. No caminho, não conseguia tirar Mirela da cabeça. A mulher que mantinha tudo em ordem em sua casa vivia às escuras, humilhada numa agência de cobrança, como ele nunca percebera. Na garagem, permaneceu alguns minutos dentro do carro em silêncio. Pensava no rosto de Letícia, lendo à luz de uma lanterna. Lembrou da mãe dele, professora primária, que usava velas quando atrasavam o salário. Mais tarde, enquanto Mirela lavava a louça em sua cozinha, Henrique apareceu na porta. Dona Mirela. Desculpa perguntar, mas tá tudo bem com a senhora? Ela congelou por um segundo, sem saber como responder. Aquela era a primeira vez que ele demonstrava interesse genuíno. Tá sim, seu Henrique. Só um pouco de cansaço. Só isso. Henrique assentiu, mas não acreditou. Sentiu pela primeira vez que havia muito mais por trás daquele tá tudo bem. E ele queria entender. Henrique sempre gostara das manhãs silenciosas. Era o único momento do dia em que conseguia escutar seus próprios pensamentos sem ser interrompido por reuniões, notificações ou decisões urgentes. Mas naquela manhã o silêncio lhe pesava. Sentado à mesa da varanda, com vista para a copa das árvores do bairro, girava a xícara de café entre os dedos sem beber. As imagens do dia anterior voltavam com clareza desconfortável. Mirela envergonhada, cercada de olhares ríspidos. Mirela saindo da agência com passos rápidos, carregando o peso do mundo nos ombros. Henrique tentou afastar a lembrança, mas ela insistia. Pensava em como alguém tão competente, tão dedicada, podia estar passando necessidade. Pensava em como ele, contanto, sabia tão pouco sobre ela. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem do irmão, Gustavo. Passa aqui em casa hoje à noite. Tem um vinho que você vai gostar. Henrique respondeu que sim, mais por necessidade de conversar do que pela bebida. À noite, na casa do irmão, o ambiente era completamente diferente do seu. Gustavo morava em um apartamento simples, com estantes cheias de livros e uma mesa sempre posta com carinho. Era advogado de direitos humanos e dava aula em uma faculdade pública. Sempre foi o mais idealista dos dois. Tá com cara de quem viu um fantasma, disse Gustavo servindo o vinho. Consultei-te fast. Que foi? Henrique demorou a responder. Encostou-se na cadeira, olhou para a taça e disse: Eu vi uma coisa que me incomodou. Incomodou como? Mirela, minha funcionária, a que trabalha lá em casa. Peguei ela na fila da Eletropaulo, sendo distratada por não conseguir pagar a conta. E depois vi ela chegar em casa e continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Gustavo o observou em silêncio por alguns segundos. E por que isso te incomodou tanto? Porque eu nunca perguntei nada. Nunca soube de nada. E ela trabalha para mim há 5 anos. Tem muita gente vivendo no limite, Henrique, que a maioria segue sorrindo, agradecendo por qualquer migalha. Henrique assentiu olhando para a estante do irmão. Ali havia fotos da mãe, ainda jovem, com os 2 filhos pequenos. Naquela época ele se lembrava, faltava leite, mas não faltava dignidade. A mãe fazia mágica com o salário de professora e com o que ganhava costurando à noite. Você lembra da época em que a luz foi cortada lá em casa? Perguntou Henrique repentinamente. Lembro. Mãe acendeu vela e transformou em brincadeira para a gente não perceber. Henrique sorriu com melancolia.
Acho que foi isso que eu vi no rosto da Mirella. A mesma força, o mesmo orgulho, mas também a mesma dor escondida. Gustavo encheu a taça do irmão e falou com seriedade. Se isso mexeu com você, talvez seja a hora de parar de só olhar e começar a enxergar. No caminho de volta, Henrique dirigia devagar pelas ruas movimentadas. A cidade parecia mais barulhenta do que nunca. Nos faróis, crianças vendendo balas. Nas calçadas, senhores com cartazes pedindo ajuda. E dentro do carro de luxo, ele se perguntava quantas histórias já ignorara ao longo dos anos. Quantas Mirellas haviam passado pela vida dele sem que ele percebesse. Ao chegar em casa, parou diante da porta com a chave na mão. Sentia que algo dentro de si havia sido ativado. Uma memória, uma culpa, uma necessidade. Queria saber mais, queria entender. Mas, acima de tudo, queria fazer algo que não fosse só momentâneo. Algo que não viesse do lugar de superioridade, mas de humanidade. Na manhã seguinte, levantou mais cedo do que o habitual. E, em vez de seguir direto para o escritório, sentou-se com um caderno na mesa da cozinha e escreveu apenas uma pergunta no topo da página. Quem é Mirella? Henrique nunca havia convidado Mirella para sentar. Naquela manhã, porém, quando ela entrou na cozinha com o pano de prato sobre o ombro e o cabelo ainda úmido da garoa fina que caía sobre São Paulo, ele apontou a cadeira à sua frente. Dona Mirella, tenha um minutinho. Ela hesitou, surpresa. Com um olhar cauteloso, largou o pano na bancada e se sentou, ajeitando-se com postura firme como se estivesse sendo avaliada. Claro, seu Henrique. Eu queria entender um pouco mais sobre a senhora, sua história. A senhora trabalha aqui há anos, sempre foi correta, dedicada, mas eu percebi que nunca perguntei nada além do básico. Mirella manteve o olhar baixo, desconfiada. Não sabia o que aquilo significava. Nunca tivera esse tipo de conversa com patrão nenhum. Henrique prosseguiu com a voz calma. Ontem eu vi a senhora na agência e também vi como foi tratada. E me doeu. Me doeu ver alguém que trabalha comigo passar por aquilo. Ela fechou os olhos por um breve instante. As palavras tocaram fundo. Não gosto de me fazer de vítima, seu Henrique. A vida sempre foi assim. A gente aprende a engolir seco, a seguir. Não tem tempo para drama. Não é drama, disse ele. É realidade. E eu tô tentando aprender a enxergar. Mirella respirou fundo. E com uma dignidade que parecia maior do que o próprio corpo, começou a contar. Falou da mãe costureira que criou ela e o irmão mais novo sozinha. Da escola pública, onde estudou até o 2º ano do ensino médio, interrompido quando a mãe adoeceu e ela precisou trabalhar. Contou dos ônibus lotados, das madrugadas de faxina em escritórios no centro, dos almoços de pão com margarina, das noites de sono cortadas por choro infantil. Quando a Letícia nasceu, eu tinha 22. O pai dela sumiu antes da menina fazer 6 meses. Desde então sou eu e ela. Henrique ouvia em silêncio, os olhos presos aos dela, absorvendo cada palavra com atenção real. Já tentei voltar a estudar. Entrei num curso técnico, depois em administração. Mas tive que trancar. Não dava. Trabalhar o dia todo. Cuidar de casa à noite. Ajudar a Letícia com o dever. Chega uma hora que o corpo não aguenta. E mesmo assim a senhora segue aqui todo dia às 6 da manhã. Ela sorriu com um canto da boca. Porque preciso. Porque minha filha precisa. Porque eu ainda acredito que, de alguma forma, tudo isso vai valer a pena. Henrique sentiu um aperto no peito. Nunca se viu pequeno diante de alguém. Naquele instante se viu. Dona Mirella, eu quero ajudar. Quero de verdade. Quero pagar essa conta e garantir que não falte nada na sua casa. Ela ergueu os olhos firme. Eu agradeço, mas não posso aceitar, seu Henrique. Não dessa forma. Não quero favor. O silêncio durou longos segundos. Henrique entendia. Ela não queria ser salva. Queria ser vista. Então me deixe encontrar outra forma. Algo que não pareça caridade. Algo que seja justo. Que venha de reconhecimento. Mirella refletiu por um momento. Seus olhos estavam marejados, mas ela mantinha o controle. Se for justo, eu aceito conversar. Naquela manhã, pela primeira vez, não era o patrão e a empregada. Eram 2 seres humanos dividindo o peso das escolhas, o peso das vidas que seguiram caminhos tão diferentes. Henrique se levantou, pegou um envelope na gaveta e colocou sobre a mesa. Seu novo salário.
A senhora merece mais do que vinha recebendo. Ela arregalou os olhos. Isso é reconhecimento. E começo. Mirella assentiu com um nó preso na garganta. Na saída, antes de voltar à rotina, ela se virou e disse: Obrigada, seu Henrique. Não pelo dinheiro, mas por ter me escutado. Henrique respondeu com um sorriso discreto. E ali, algo começava a mudar. Não apenas na vida dela, mas também na dele. O som dos chinelos de Letícia ecoava pelo corredor da escola. As paredes estavam enfeitadas com cartazes coloridos, anunciando a próxima feira de ciências. Mas seus olhos estavam no chão. Evitava cruzar olhares, especialmente com os de Natália, que vinha logo atrás com duas colegas rindo alto. Vi sua mãe ontem na Eletropaulo, disse Natália com a voz carregada de veneno, quase chorando porque não conseguiu pagar a conta. Pobreza tem limite, né? Letícia sentiu o rosto arder. Não respondeu. Apenas acelerou o passo, tentando conter as lágrimas que vinham sem convite. Na sala, mergulhou o rosto no caderno, fingindo concentração. Mas o lápis tremia em sua mão. Sabia que a professora perceberia. Dona Vânia sempre percebia, mas mesmo assim tentou disfarçar. Não queria ser o centro das atenções. Queria apenas passar o dia e voltar para casa. Quando a campainha tocou, Letícia foi uma das primeiras a sair. Esperava encontrar a mãe no portão, como de costume. Mas Mirella se atrasara, presa no trânsito. A menina seguiu sozinha, até o ponto final da linha de ônibus que os levava de volta ao bairro. A mochila pesava mais do que de costume, assim como o coração. Em casa, acendeu a lanterna improvisada e sentou-se na mesa da cozinha. Escreveu no caderno de capa azul o que sentia, como sempre fazia quando as palavras doíam demais para falar em voz alta. Minha casa está escura, mas minha cabeça está cheia de luz. Eu não quero crescer achando que o mundo é feito só de vergonha. Guardou a folha entre as páginas e suspirou. Quando Mirella chegou, encontrou a filha sentada com os olhos vermelhos. Soube no mesmo instante que algo havia acontecido. Foi a Natália? Perguntou, já conhecendo a resposta. Letícia assentiu sem levantar o rosto. Disseram que a gente é pobre, que você estava mendigando para pagar a luz. Mirella se aproximou, ajoelhou-se diante da filha e segurou suas mãos. Filha, ser pobre não é vergonha. Vergonha é tratar os outros como se fossem menos. Você nunca se esqueça disso. Mas por que a gente tem que passar por isso, mãe? Você trabalha tanto. Porque o mundo nem sempre é justo. Mas a gente continua. E um dia, Letícia, um dia você ainda vai mostrar para eles que a sua luz não depende de tomada. No dia seguinte, Dona Hilda, vizinha de porta e amiga antiga de Mirella, bateu com cuidado na janela. Mirella, eu vi que a luz ainda está cortada. Olha, tem um Benjamin aqui. Puxei um fio do meu corredor. Pelo menos para a geladeira não perder tudo. Eu não sei nem como agradecer, Dona Hilda. A gente se ajuda, minha filha. Sempre foi assim. Aos poucos, Mirella ligou o ventilador pequeno e Letícia pôde dormir sem suar tanto. O silêncio da casa foi preenchido por uma brisa mais suave, quase imperceptível, mas que trouxe alívio. Na tarde de sábado, enquanto Mirella passava roupa na área de serviço da casa de Henrique, Letícia entrou pela cozinha, trazida pelo próprio patrão. Estava tímida, com um caderno na mão. Sua filha escreve poesia? Perguntou Henrique, curioso. Escreve, sim. Desde pequena. Vive com a cabeça no mundo das palavras. Letícia olhou para a mãe pedindo permissão com os olhos. Quando Mirella assentiu, a menina abriu o caderno e leu, com voz firme. Tem gente que vê a sombra e desvia. Tem gente que vê a sombra e acende vela. Tem gente que é a vela. Henrique permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu. Letícia, você não tem ideia do quanto isso me tocou. Naquele instante ele percebeu. Talvez a transformação que procurava começasse ali, na luz frágil de uma menina que aprendeu a brilhar no escuro. Henrique não dormiu bem naquela noite. Releu o poema de Letícia, reescrito por ele em um papel dobrado no bolso da camisa. Havia algo naquela menina, e na mãe dela, que o fazia enxergar um mundo diferente até então fora do seu alcance. Um mundo que ele não conhecia de verdade, mas que pela primeira vez queria compreender. No escritório da sede da Santo Grão-Real, as reuniões da manhã pareciam mais barulhentas do que nunca. Henrique sentia-se deslocado, alheio aos relatórios, gráficos e metas. Tudo soava vazio.
Foi só quando a pauta da nova unidade surgiu que ele se reanimou. Eu estava pensando, disse olhando para os sócios ao redor da mesa de madeira escura, em fazer algo diferente na próxima loja. Diferente como? Perguntou Sérgio, o sócio mais antigo franzindo a testa. Uma cafeteria com impacto social, instalada em uma região periférica. Funcionários treinados da própria comunidade, produtos acessíveis, mas com o mesmo padrão de qualidade. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer objeção. Henrique, isso pode afetar a imagem da marca, disse Sérgio. Nosso público é classe A. Isso aí é coisa para ONG. Nosso público é gente. E tem muita gente boa fora da bolha onde a gente vive, rebateu firme. Mais tarde, já em casa, Henrique ligou para Mirella e a convidou para uma conversa no Jardim dos Fundos. Ela estranhou, mas aceitou. Mirella, lembra quando a senhora disse que teve que trancar a faculdade? Claro, foi uma das maiores dores da minha vida. E se eu te dissesse que você pode voltar? Que eu posso custear seus estudos num curso noturno de administração, sem pressa, sem cobranças, só porque você merece. Mirella arregalou os olhos. Seu Henrique, isso é sério. Muito sério. E mais quero sua ajuda num projeto. Uma nova unidade da minha cafeteria. Mais diferente. E preciso de alguém com o olhar de quem vive a realidade de verdade. Ela ficou em silêncio, absorvendo tudo. O coração batia forte. Uma parte queria aceitar imediatamente. A outra se lembrava de Letícia, da rotina pesada, do medo de se ausentar. Eu agradeço muito, mas... E minha filha? Quem cuida dela à noite? Henrique respirou fundo, já prevendo a resposta. A gente dá um jeito nisso também. Eu posso oferecer aulas de reforço para ela. Ajuda com transporte, talvez até envolvê-la no projeto de alguma forma. Ela é especial demais para ficar de fora. Mirella baixou os olhos emocionada. Nunca em toda sua vida alguém tinha acreditado tanto nela. Nem mesmo ela própria. Eu não sei nem o que dizer. Diz sim, sorriu Henrique. Diz que vai pensar com carinho. Nos dias seguintes, Henrique mergulhou de cabeça no planejamento. Buscou parceiros, visitou bairros na Zona Leste, conversou com lideranças locais. E o mais importante, envolveu Mirella em cada passo. Na cozinha da casa dele, os dois passavam horas desenhando ideias em folhas de sulfite, tomando café passado na hora, trocando histórias, rindo com leveza. Um laço novo começava a se formar ali, não por caridade, mas por respeito mútuo. Letícia, ao ver a mãe mais animada, perguntou: Mãe, você tá diferente? Tá feliz? Tô, filha. Porque, pela primeira vez, acho que tão me vendo de verdade. E Letícia sorriu de volta com os olhos brilhando. Sabia no fundo que tudo estava apenas começando. Na segunda-feira, Henrique chegou ao escritório com os olhos mais firmes do que nunca. Na sala de reunião, espalhou os rascunhos do novo projeto sobre a mesa. Sérgio folheou os papéis com ceticismo. Os outros sócios murmuravam opiniões baixas entre si. A proposta era clara. A nova unidade da Santo Grão Real seria instalada na Vila Prudente, com foco em capacitação de jovens da comunidade e produtos acessíveis, mantendo a qualidade, mas com propósito. Henrique, vamos falar sério, começou Sérgio, ajeitando os óculos no rosto. Você quer mesmo enfiar a gente num negócio que vai dar prejuízo só para parecer do bem? Eu quero criar algo que faça sentido, respondeu Henrique firme. A gente já tem o suficiente. Está na hora de retribuir. Isso é filantropia disfarçada de estratégia. Nosso público não quer isso. Henrique se levantou. Então talvez a gente precise de outro tipo de público, ou de outro tipo de sócio. A sala ficou em silêncio. Era a primeira vez que Henrique falava naquele tom. Na volta para casa, o céu ameaçava chuva, e o rádio do carro transmitia uma reportagem sobre desigualdade social nas grandes cidades. Henrique desligou. Não precisava de estatísticas. Estava vendo tudo de perto. Enquanto isso, Mirella enfrentava seus próprios obstáculos. A decisão de voltar a estudar trouxe reações inesperadas dentro da família. Você vai fazer faculdade agora, Mirella? Questionou a irmã mais velha, com sarcasmo. Vai virar doutora depois de velha. Não é sobre idade. É sobre oportunidade, respondeu ela tentando manter a calma. Oportunidade? Isso aí é ilusão. Você devia era ficar quieta. Garantir o emprego, cuidar da sua filha.
Vai estudar pra quê? Quem te garante que esse patrão aí tá falando sério? As palavras doíam. Mirella não respondeu. Sabia que não adiantava discutir com quem nunca acreditou em si mesmo. À noite, comentou com Henrique num tom mais desanimado do que gostaria. Minha família acha que eu tô sonhando alto demais. Sonhar nunca é demais. O problema é quem se acostumou a viver sem sonhar. Na semana seguinte, Letícia começou as aulas de reforço oferecidas por uma professora amiga de Henrique, chamada Teresa. Inteligente, paciente, encantou-se logo com a menina. Essa menina tem ouro nas palavras, disse Teresa a Henrique depois da segunda aula. Ela só precisa de espaço para florescer. Henrique sorriu, orgulhoso, como se Letícia fosse sua. Poucos dias depois, ele convidou Mirella para acompanhá-lo numa visita à comunidade, onde seria instalada a nova unidade da cafeteria. Andaram juntos pelas ruas estreitas, cumprimentando moradores, ouvindo ideias. Ao voltarem, Mirella disse: Nunca pensei que um dia eu ia participar de algo assim. Sempre achei que minha função era servir, não criar. Henrique parou de andar, a encarou com seriedade. A senhora não está aqui, por favor. Está aqui porque tem muito a oferecer. E eu estou aprendendo com a senhora todos os dias. Mirella desviou o olhar emocionada. Na semana seguinte, o primeiro evento de mobilização foi organizado. Um sarau comunitário, com apresentações de poesia, música e roda de conversa. Letícia foi convidada a ler um poema e, depois de muita hesitação, aceitou. No dia do evento, a praça improvisada estava cheia. Letícia subiu ao pequeno palco com o caderno nas mãos e, olhando para a plateia, encontrou os olhos da mãe e de Henrique. Tem quem acenda a vela para ver no escuro. Tem quem acenda a vela para lembrar que tem esperança. Eu acendo porque a chama dentro de mim nunca aceitou o apagão. Aplausos. Lágrimas. Silêncio respeitoso. E ali, no meio da periferia, algo grandioso começava a tomar forma. E ninguém mais conseguia ignorar. Os primeiros meses do novo projeto foram intensos. A cafeteria social na Vila Prudente começou a tomar forma. O espaço alugado, reformado com apoio de parceiros locais, ganhava vida com cores, grafites e móveis reaproveitados. Henrique visitava o canteiro de obras todos os dias, acompanhando de perto cada detalhe. Mirella, agora oficialmente coordenadora da iniciativa, equilibrava os estudos noturnos com reuniões, planilhas e treinamentos. Mas nem tudo corria como esperado. As máquinas de café industrial atrasaram a entrega, disse Henrique num telefonema tenso. Sem elas, não abrimos no prazo. Do outro lado da linha, o fornecedor dava desculpas vagas. Henrique desligou o telefone com frustração. As contas da obra haviam ultrapassado o orçamento inicial e os investidores estavam começando a cobrar resultados. Sérgio, o sócio, apareceu no escritório sem avisar. Achei que você tinha se perdido nas vielas da Zona Leste, ironizou. Já viu quanto estamos no vermelho com essa filial da Esperança? Henrique não respondeu de imediato. Pegou uma pasta de relatórios, entregou ao sócio e disse: Eu sei o que estou fazendo. Você acha que sabe? Mas está comprometendo a empresa inteira com esse devaneio assistencialista. O que você chama de devaneio, eu chamo de responsabilidade social. Sérgio saiu irritado, deixando uma ameaça no ar. Os outros sócios não vão aceitar esse prejuízo por muito mais tempo. Naquela mesma semana, Letícia adoeceu. Febre alta, dores no corpo, perda de apetite. Mirella a levou ao posto de saúde, mas a espera era longa. E a menina piorava a olhos vistos. Não dá para esperar mais. Vou levar no hospital particular, decidiu, mesmo sabendo que não tinha como pagar. Ligou para Henrique, com a voz embargada. Seu Henrique, desculpa te ligar, mas... É a Letícia. Ela tá mal, ele não pensou duas vezes. Manda a localização. Tô indo buscar vocês agora. Dirigiu o carro como nunca antes. Quando chegou, encontrou Mirella aflita, sentada no meio-fio com a filha encostada em seu ombro, pálida e febril. Ele abriu a porta, ajudou as duas a entrar e foi direto para o pronto-socorro. Horas depois, já no quarto de observação, o diagnóstico era virose, mas o susto fora grande. Letícia dormia tranquila, recebendo soro. Mirella sentou ao lado da cama e cobriu a filha com cuidado. Eu achei que ia perdê-la, disse com a voz embargada. Henrique, sentado em frente, respondeu baixinho. Ela é forte, igual a mãe.
Mirella o olhou por um instante. Havia ali algo que crescia entre eles, silencioso e sincero. No dia seguinte, mesmo exausta, Mirella apareceu na obra. Tinha certeza que a senhora ia faltar hoje, disse Henrique surpreso. Eu prometi que estaria aqui. E eu cumpro o que prometo, ele sorriu, que naquele sorriso se agarrou para continuar. Nos bastidores, as críticas aumentavam. A imprensa local noticiava que o milionário Henrique Vasconcelos estava abandonando o público tradicional para brincar de empreendedor social. Comentários surgiam nas redes, uns apoiando, outros zombando. Henrique não se abalava, mas sabia que o desafio real ainda estava por vir. O ar-condicionado do hospital sussurrava baixinho quando Letícia abriu os olhos. A luz do dia filtrava pelas persianas, e o quarto estava em silêncio. Mirella, sentada à beira da cama, segurava sua mão com ternura. Oi, mãe. Oi, meu amor. Tá se sentindo melhor? Tô. Acho que dormi muito, né? O que importa é que você tá bem. Henrique apareceu na porta do quarto com um café na mão e um saco de pão de queijo ainda quente. Bom dia, campeã. Trouxe reforço de café da manhã, disse sorrindo. Letícia sorriu de volta tímida. Obrigada, tio Henrique. Mirella olhou para ele com um olhar que misturava gratidão e surpresa. Nunca o vira daquele jeito, simples, presente, humano. Durante a noite ele ficara ali, mesmo quando ela insistira para que fosse descansar. Não arredou o pé. Pouco antes do meio-dia, Letícia teve alta. Na saída, Mirella agradeceu mais uma vez. Eu não sei como te agradecer. De verdade. Você podia só ter mandado um motorista ou um Pix. Mas não. Você veio. Ficou. Eu não conseguiria dormir sabendo que vocês estavam passando por isso sozinhas. Já em casa, Letícia foi direto para o quarto. Mirella preparava um chá quando Henrique ainda hesitou na porta. Aceita ficar pro almoço? Vai ser simples. Mas é de coração. Aceito sim. Com muito gosto. Dona Hilda apareceu com uma vasilha de farofa e riu ao ver Henrique sentado no sofá com um copo de suco de caju. Ué, Mirella, tá tratando bem os amigos agora, hein? Dona Hilda, esse aqui já virou da casa. Henrique riu com gosto. Sentia-se leve ali. O cheiro de comida feita no capricho, as vozes cruzando pela cozinha apertada, os risos entrecortados pelas panelas. Era tudo novo e, ao mesmo tempo, familiar. Depois do almoço, sentaram-se os três na varanda improvisada. Letícia recitou um poema novo escrito ainda no hospital. Nem toda dor é queda. Às vezes é salto. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é escuta. E às vezes o que a gente mais precisa é de alguém que veja a gente com os olhos certos. Mirella baixou os olhos, emocionada. Henrique apenas disse, isso foi lindo. No fim da tarde, ele se despediu com um abraço apertado em Mirella. Um abraço que não era apenas cordial, era profundo. Um gesto silencioso, mas cheio de significados. De volta à casa nos jardins, Henrique subiu as escadas devagar. Parou diante do retrato da mãe pendurado no corredor. A lembrança dela voltou como uma brisa suave. A voz firme, o riso cansado, as mãos calejadas, tão parecida com Mirella. Naquela noite, deitado em sua cama macia, sentia-se inquieto. Não conseguia parar de pensar em tudo que vivera nas últimas semanas. Começava a perceber que a mudança que desejava para o mundo era, antes de tudo, uma mudança dentro dele. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, pegou seu caderno de anotações e escreveu: Felicidade não mora no topo, mora no encontro. E com essa frase decidiu. A partir daquele dia não viveria mais como um homem isolado no sucesso. Estava pronto para construir algo real, com raízes, com afeto, com propósito. Henrique entendeu, enfim, que a vida não se media pelas conquistas individuais, mas pelos laços que se cria. E naquele momento, entre o cheiro de café, o sorriso de uma menina poeta e a força serena de uma mulher que nunca desistiu, ele soube. Tinha encontrado muito mais do que ajudar a construir. Tinha encontrado um lar. O e-mail chegou com letras garrafais no assunto. Indicação oficial, Prêmio Empreendedor do Ano. Henrique leu sem entusiasmo. Já ganhara prêmios demais. Placas, troféus, diplomas, todos empilhados em prateleiras que há tempos ele nem olhava. Aquilo não significava mais o que um dia já significou. Naquela mesma manhã, ele foi até a Vila Prudente. A cafeteria estava quase pronta.
Faltavam detalhes. Cortinas, iluminação, pequenos acabamentos. Mas o espírito do lugar já estava vivo. Jovens da comunidade andavam com pranchetas e uniformes novos, treinando atendimento com Mirella, que agora conduzia tudo com firmeza e leveza. Vamos testar o sistema de caixa hoje. Pessoal, disse ela enquanto organizava os estagiários. E lembrem-se, cada cliente aqui é mais que cliente. É vizinho, é parte disso tudo. Henrique observava à distância, orgulhoso. Quando Mirella se aproximou, ele comentou: "Você virou líder de verdade", ela riu. E pensar que há pouco tempo eu só sabia de faxina e marmita. Sabia muito mais. Só não tinha espaço para mostrar. Ele acompanhou uma rodada de treinamentos e, no fim da tarde, se reuniu com a imprensa local, que começava a dar atenção ao projeto. O repórter da rádio comunitária perguntou: "O senhor trocou a clientela rica por jovens sem experiência. Acha que esse é o futuro dos negócios?" Henrique sorriu. "Eu troquei vaidade por sentido. E acho que o futuro dos negócios é onde todos cabem." Na semana seguinte, Mirella recebeu a confirmação. Fora aprovada no vestibular da Faculdade de Administração com bolsa integral por mérito. O sorriso dela durou o dia inteiro. Letícia, por sua vez, fora selecionada para representar a escola num concurso estadual de literatura. A diretora a chamou na sala para parabenizá-la. Seu texto ficou entre os 5 melhores de toda a rede. "Parabéns, Letícia. Você tem algo raro." "Obrigada, professora. Eu só escrevo o que sinto." Henrique, ao saber da notícia, organizou uma pequena celebração. Comprou um bolo simples com cobertura de brigadeiro e apareceu na casa delas com balões coloridos. "Isso é exagero", disse Mirella rindo. "Isso é reconhecimento", respondeu ele. Enquanto todos cantavam parabéns improvisado, Letícia disse baixinho para a mãe: "Mãe, agora eu entendo o que é ser vista." Com o tempo, Henrique passou a contratar outros funcionários da periferia, todos indicados e treinados por Mirella. Cada um com sua história, suas marcas, suas esperanças. A cafeteria da Vila Prudente ganhou repercussão na mídia tradicional. Artigos, reportagens, até convites para palestras. Mas Henrique recusava os holofotes. Indicava Mirella para falar em seu lugar. "A história é dela", dizia sempre. Certa tarde, após uma palestra na universidade onde estudava, Mirella voltou para casa emocionada. "Hoje me chamaram de referência." "Eu nem sei se acredito nisso ainda", Henrique respondeu. "A vida sempre acreditou. Você só não tinha ouvido ainda." Letícia, sentada com o caderno no colo, anotava tudo. Seus textos ganhavam força, maturidade, e agora ela sonhava alto. Publicar um livro, viver de palavras, mudar o mundo com poesia. Henrique, que um dia pensou que sucesso era abrir lojas e fechar contratos, agora via o sucesso nos olhos de uma menina que escrevia sobre luz e de uma mulher que transformava tudo ao redor com dignidade e coragem. O prêmio de empreendedor do ano foi entregue semanas depois. Henrique não compareceu. Gravou apenas um vídeo curto. "Sucesso não é quem chega mais alto, é quem volta para buscar os que ficaram. E eu sigo voltando todos os dias." Na tela do evento, a plateia aplaudiu, mas ele, naquele instante, preferia os aplausos discretos da comunidade, os risos sinceros na cafeteria e a certeza de que estava, enfim, no caminho certo. O dia da colação de grau chegou com o céu limpo e um vento suave. Daqueles que parecem abençoar os recomeços. Mirella vestia a beca com um sorriso contido, mãos trêmulas e o coração aos pulos. Na plateia, Letícia aplaudia com os olhos marejados. Henrique estava ao lado, emocionado, vestindo camisa clara e um orgulho impossível de esconder. Quando chamaram o nome dela, Mirella caminhou pelo corredor central com passos firmes, segurando o canudo com a mesma força com que segurou tantas vassouras, panos e sacolas de feira durante a vida. "Parabéns, Mirella Rocha da Silva, bacharela em administração." O auditório aplaudiu, mas foi o abraço da filha no final da cerimônia que selou aquele momento como eterno. "Mãe, você fez isso. Você venceu. Nós vencemos, filha. A gente sempre venceu juntas." Na semana seguinte, Henrique a chamou para conversar na sede da empresa. "Mirella, quero te fazer uma proposta. A cafeteria da Vila Prudente já é um sucesso, mas quero abrir mais 2 unidades com o mesmo modelo. E quero que você seja minha sócia." "Sua sócia?" "Sim,
com percentual real, papel assinado. Você provou que sabe liderar, formar equipe, lidar com números, com gente e com sonhos. Ela ficou em silêncio. Por dentro, um turbilhão. Durante anos, ouvir que lugar de mulher como ela era atrás do tanque, não na frente das decisões. Agora tinha um homem dizendo que ela cabia numa sociedade empresarial. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Quero montar um programa de bolsas para mulheres chefes de família. Gente que, como eu, precisa só de uma chance. Henrique estendeu a mão firme. Fechado enquanto isso, Letícia via seu mundo se expandir. O concurso estadual de literatura lhe rendera não só um troféu, mas também o convite para publicar seus poemas num livro coletivo. A editora sugeriu que ela abrisse a coletânea com um texto autobiográfico. Ela passou tardes inteiras escrevendo. Mirella lia em silêncio, às vezes chorava, às vezes ria, sempre surpresa com a maturidade da filha. Mãe, posso te mostrar o poema que vai fechar o livro? Claro, meu amor. Letícia recitou em voz baixa. Quando a luz apagou, eu vi o rosto da minha mãe brilhando. Ela era vela. Era farol, era sol. E eu, pequena no escuro, aprendi que a brilhosque nem conta atrasada consegue apagar. Mirella levou as mãos ao rosto em silêncio. Depois abraçou a filha com força. Você é meu maior poema, com o sucesso da cafeteria social. Henrique e Mirella criaram o programa Raízes, que oferecia cursos, mentorias e bolsas de estudo para mulheres de baixa renda. Em poucos meses, dezenas de histórias começaram a florescer. Mães voltando a estudar, jovens conseguindo o primeiro emprego, vidas mudando. A cafeteria da Zona Sul foi inaugurada com filas na porta. Henrique fez questão de que Mirella desse a entrevista principal. A senhora representa tudo o que esse projeto é. Vá lá e conte sua história. Ela falou com naturalidade, sem ensaios. Eu vim de onde muita gente desacredita. Já passei vergonha por não conseguir pagar uma conta de luz. Mas aprendi que o que define uma pessoa não é o que falta na casa dela, e sim o que sobra no coração. Os jornalistas se emocionaram. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio. E Mirella, pela primeira vez, sentiu que não era apenas respeitada, era inspiração. Na volta para casa, Letícia a esperava com um caderno novo. Comecei a escrever meu segundo livro. Vai se chamar Mulheres que Acendem o Mundo. E você sabe quem vai estar na primeira página, né? Letícia sorriu. Sei, mas antes disso vou escrever um poema novo. Para você e para o Henrique. Porque no fundo tudo isso começou com um gesto pequeno, mas cheio de luz. A notícia chegou num envelope protocolado, deixado por um motoboy com cara de quem não sabia o peso da entrega. Henrique abriu o papel com calma, mas bastou uma linha para entender. Sérgio, o sócio mais antigo da rede de cafeterias, estava processando a empresa por desvio de finalidade empresarial e uso indevido de recursos para fins pessoais travestidos de ação social. Ele quer me tirar da própria empresa que ajudei a fundar, disse Henrique, mostrando os documentos a Mirella. E o motivo é ajudar gente como eu. O motivo é que ele nunca entendeu que lucro não é tudo. A notícia se espalhou rápido. Sites de negócios começaram a especular sobre uma cisão na marca. Colunistas da elite zombavam da iniciativa social de Henrique, chamando-o de idealista emocional. Comentários anônimos acusavam-no de usar pobres como vitrine. Mirella lia tudo em silêncio, com um nó no estômago. Letícia, mais impulsiva, quis responder cada ataque. Mãe, a gente tem que falar. Mostrar quem é o Sérgio. Contar o que ele está tentando fazer. Calma, filha. Tem hora que o silêncio é mais alto que qualquer barulho. Mas Henrique não ficou calado. Em entrevista à rádio comunitária que sempre o apoiou, disse: se ser acusado de ajudar gente trabalhadora é crime, então eu aceito a culpa. O que me acusam de fazer é o que eu tenho orgulho de ser. A comunidade reagiu com força. Ex-funcionários, moradores, alunas do programa Raízes, todos começaram a se mobilizar. Depoimentos emocionantes começaram a circular nas redes. Um vídeo de Mirella, feito sem script, viralizou. Eu sou a mulher que um dia foi humilhada por não conseguir pagar a conta de luz. Hoje sou sócia, formanda e mentora de outras mulheres. E se isso incomoda, o problema não é meu. É do mundo que prefere nos ver de cabeça baixa. As palavras dela tocaram fundo. Em 2 dias,
O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações. Repórteres procuravam Mirella para entrevistas, influenciadores comentavam o caso. Especialistas defendiam a iniciativa como modelo de negócio social sustentável. Henrique, mesmo sob pressão, seguiu trabalhando com serenidade. Mas o processo judicial era sério. A audiência estava marcada e os advogados de Sérgio vinham com força total. No dia da audiência, a sala do fórum estava cheia. Do lado de fora, uma multidão se aglomerava com cartazes. Justiça para quem transforma. Empreender com propósito não é crime. Henrique entrou na sala ao lado de Mirella. Ela segurava sua mão com firmeza. Pela primeira vez, não era ele quem a amparava. Eram dois iguais, enfrentando o mundo lado a lado. O juiz ouviu os argumentos de Sérgio, que falava sobre lucros, metas e tradição empresarial. Depois, Henrique se levantou com voz firme. Quando fundei essa empresa, sonhava com uma cafeteria. Hoje sonho com um país mais justo. E se isso me tira de um negócio, então eu prefiro seguir com dignidade do que manter um nome vazio. Mirella também foi ouvida. Relatou sua trajetória, a evolução do projeto, os resultados práticos. Cada palavra sua era uma pedra firme no alicerce da verdade. Depois de horas, o juiz deu o veredito. Henrique permanecia no controle da empresa. O projeto social era legal, legítimo e exemplar. Aplausos contidos dentro do fórum. Lá fora, comemoração. Henrique abraçou Mirella com força. Não era só uma vitória jurídica. Era a validação de uma escolha de vida. Na volta para casa, Letícia os esperava com suco de maracujá e um novo poema. Tem gente que quer apagar o que brilha nos outros, mas esquece que chama boa não se apaga, se espalha. Henrique sorriu. E essa já espalhou longe demais para ser parada agora. O dia amanheceu com o céu limpo, um azul intenso que parecia confirmar o que Mirella sentia por dentro. Paz. Era a inauguração da terceira unidade da cafeteria social, agora localizada no Capão Redondo, bairro que guardava histórias de luta e também de resistência. A unidade levava um nome especial: Raízes do Grão, sugestão de Letícia inspirada nos poemas da mãe. Logo cedo, os moradores se reuniram na calçada. Jovens aprendizes ajeitavam mesas, distribuíam cardápios com frases inspiradoras escritas por Letícia. Música brasileira tocava em volume baixo, misturando-se ao aroma de café fresco e pão de queijo assando no forno. Henrique estava lá desde as 7, mas diferente das outras inaugurações, não ocupava o centro. Hoje o palco era de Mirella. Ela vestia uma blusa azul escura, calça social e um colar simples que herdara da mãe. Caminhava com elegância serena, cumprimentando cada funcionário pelo nome, conhecendo clientes, tirando dúvidas com firmeza de gestora experiente. "A senhora pode me dizer se aqui tem opções veganas?" perguntou uma cliente curiosa. "Temos sim. Nossa chefe desenvolveu um cardápio inclusivo. Fique à vontade, a casa é sua", respondeu Mirella com um sorriso confiante. Letícia, com seu caderno em mãos, esperava o momento de se apresentar. Havia sido convidada para abrir o evento com um poema, e dessa vez não sentia medo, sentia pertencimento. Henrique observava tudo de longe, encostado num balcão de madeira reaproveitada, orgulhoso. Um jornalista da revista Negócios Humanos se aproximou. "Essa mulher é impressionante", comentou. "Ela é mais que isso. Ela é a razão de tudo isso ter saído do papel." Pouco antes do discurso oficial, Mirella se aproximou de Henrique com um copo de café na mão. "Tá pronto?" "Sempre estive", respondeu ele. Subiram juntos ao pequeno palco improvisado. Henrique falou primeiro por poucos minutos. "Essa cafeteria não é só um espaço de consumo. É um espaço de construção, de sonhos de dignidade e de futuro. E tudo começou com uma mulher que um dia teve sua luz cortada, mas nunca deixou de iluminar os outros." Aplausos se seguiram. Mirella tomou a palavra com calma. Sua voz era firme, doce, carregada de verdade. "Quando me perguntam como cheguei até aqui, eu digo, foi um passo por dia. Uns com medo, outros com fé, mas sempre de pé. E com gente ao meu lado que escolheu me ver como igual. O público aplaudia de pé. E então, Letícia subiu ao palco. Com apenas 13 anos, encarava a plateia com uma serenidade rara. "Esse poema é para minha mãe, e para todas as mães que brilham mesmo no escuro." Fez uma pausa, respirou fundo e recitou. Ela pegou o pano de prato e limpou o chão da vergonha.
Pegou a conta vencida e pendurou como troféu. Porque ninguém apagar a mulher que aprendeu a acender o mundo com amor. Silêncio. E então lágrimas. Gente emocionada, sorrindo, aplaudindo. Mirella desceu do palco e abraçou a filha. Henrique também se aproximou, tocado. Letícia, você acabou de incendiar o coração de todo mundo aqui. Incendiar de luz boa, né? Respondeu a menina rindo. No fim do evento, Mirella e Henrique caminharam juntos pela calçada, observando a fila que se formava na porta da cafeteria. Sabe, Henrique, eu olho para tudo isso e me pergunto, quando foi que a gente virou isso? Talvez quando paramos de tentar vencer sozinhos, respondeu ele. E começamos a caminhar juntos. Ela assentiu. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. E ali, no meio do bairro onde antes só se falava de sobrevivência, falava-se agora de legado, de impacto, de transformação. Mirella sabia. Aquele dia não era um fim. Era só o começo de algo ainda maior. O tempo passou, e com ele vieram novas conquistas. A rede de cafeterias sociais se consolidou como referência nacional. Mirella, agora sócia majoritária da terceira unidade, também coordenava o programa Raízes, que já havia impactado a vida de mais de 200 mulheres em situação de vulnerabilidade. Henrique, por sua vez, havia recuado das câmeras, mas permanecia como mentor e apoiador incondicional. Certa tarde, Mirella entrou em casa com uma moldura grande embrulhada em papel pardo. Letícia estava na mesa revisando os poemas do segundo livro, já prestes a ser publicado. O que é isso, mãe? Um presente que eu resolvi me dar. Mirella abriu o pacote com cuidado e retirou de dentro a antiga conta de luz, aquela que um dia não conseguiu pagar, agora emoldurada em vidro, com uma plaquinha dourada abaixo. Aqui começou o que ninguém imaginava possível. Letícia ficou em silêncio, tocando a moldura como quem toca uma relíquia. Depois abraçou a mãe. Isso é mais bonito do que qualquer diploma. Mais tarde, Henrique apareceu para o café de fim de tarde. Era hábito dos três, um ritual sem pompa, mas carregado de afeto. Trouxe algo para você também, disse ele, tirando um envelope do bolso. Mirella abriu. Era o contrato da 4ª unidade. No final, ao lado da assinatura de Henrique, estava escrito: Sócio Mirella Rocha da Silva. Isso é real? É. E justo. Você não é apenas parte disso. Você é o coração, ela sorriu com os olhos brilhando. E pensar que tudo começou com um não. Com um não. E uma escolha. Henrique olhou para Letícia, que agora rabiscava algo num caderno. Tá escrevendo? Tô tentando terminar um poema para o lançamento do livro. Mas ainda falta o final. Talvez porque a história ainda esteja acontecendo, respondeu ele. Ao anoitecer, sentaram-se os três na varanda. O céu paulistano tinha poucas estrelas visíveis, mas ali, naquele pequeno espaço de concreto e afeto, havia uma luz diferente. Uma luz que não dependia de energia elétrica, nem de aplausos. Era a luz da presença, da construção, do afeto que não se mede com números, mas com constância. Mirella segurou a mão da filha e, olhando para Henrique, disse: Você mudou minha vida. Henrique, ele respondeu sem hesitar. Foi a sua luz que me fez enxergar. Silêncio confortável. E depois Letícia falou: Posso ler um poema novo? Sempre, disseram os dois. A menina respirou fundo e leu. Não é sobre quanto você tem, é sobre quanto você transforma. Não é sobre quantos seguem você, é sobre quem caminha ao seu lado. E no fim, não é sobre apagar contas, é sobre acender vidas. Henrique olhou para Mirella. Ambos estavam com os olhos marejados. Ela é mesmo um farol, disse ele. É sim. E agora? A gente só precisa continuar acendendo mais faróis por aí. E se você acompanhou essa história até aqui, entendeu que o que começa como um gesto simples pode mudar tudo. Um olhar atento, uma escuta sincera, uma escolha diferente. Henrique poderia ter seguido a vida dele sem nunca perceber Mirella, mas escolheu enxergá-la. E isso fez toda a diferença. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal agora mesmo. Histórias como essa merecem ser contadas, merecem ser lembradas e principalmente merecem ser vividas. E não saia ainda. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e continue acompanhando histórias de transformação, coragem e recomeço. Porque às vezes, tudo o que o mundo precisa é que alguém acenda a primeira luz.